A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós, acima de tudo, estejamos em comunhão com o Senhor. Que estejamos de coração aberto, preparado para estarmos junto com o Senhor para fazermos a leitura diária da Bíblia. Esse propósito tão maravilhoso, essa rotina, esse hábito espiritual que nós tomamos de pegarmos a nossa Bíblia, lermos um capítulo todos os dias e principalmente meditarmos no ensinamento que cada capítulo nos traz a cada dia. Com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, hoje nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 20. O título desse capítulo é Deus concede ao rei Josafá vitórias sobre os seus inimigos. Rei Josafá é o rei de Israel do Sul, aquele que reina sobre as tribos de Judá e Benjamim. Um homem reto segundo o coração de Deus, obediente ao Senhor, aquele que fez questão de levantar os levitas, os principais, os sacerdotes e ensinar o povo as leis e as ordenanças do Senhor. Mas antes de iniciarmos a leitura, lógico, eu vou pedir que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E não se esqueça de ativar a palavra todas, porque se você se inscrever e não ativar todas as notificações, você não vai receber a notificação quando o vídeo for postado. Então, ativa já a palavra todas, deixa aquele seu gostei para tornar o vídeo mais relevante, chegar a mais pessoas, deixa também os seus comentários e compartilha a palavra do Senhor. Assim nós estamos evangelizando e certamente muitas pessoas têm o desejo de fazer a leitura da Bíblia, assim como eu, assim como você. Vamos lá? Verso 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hatzon Tamar, que é em Gedi. Glórias a Deus. Josafá, presta atenção, tem uma multidão muito grande vindo até você. E vão vir para peleja, para tomar as tuas cidades. Os moabitas, os amonitas e tantos outros estão vindo em grande multidão. No verso 3 diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Glórias a Deus. Presta bastante atenção. Então Josafá temeu, ele sentiu medo. Está vindo uma grande multidão lutar contra o meu povo. E ele fez o quê? 2 coisas. Ele buscou ao Senhor. No momento de medo, no momento de fraqueza, no momento de incerteza do rei, ele buscou ao Senhor. E ele também fez outra coisa. Ele apregoou o jejum. Ele mandou que todo o povo jejuasse, fizesse um sacrifício, porque jejuar é uma forma de sacrifício. Nós sacrificamos nosso corpo, sentimos fome e ali nós estamos buscando. Quando nós sentimos o estado da fome, nós nos sentimos muito fragilizados e nos colocamos em situação dependentes do Senhor. Por isso que o jejum é tão importante. Glórias a Deus. Ele buscou a face do Senhor e jejuou. No verso 4 diz: E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Glórias a Deus. Um rei, eu fico emocionada quando eu imagino essa cena de todo o povo ali junto, orando a Deus, né? E o povo se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Nós vamos ler um pouco mais para frente que foram homens, mulheres, crianças, todo o povo ali junto com o rei deles, clamando o socorro de Deus. Se Josafá não tivesse instruído
ensinado o quanto Deus era maravilhoso, Criador do céu, da terra e tudo que há na terra, e o quanto Deus é bondoso conosco, esse povo não teria pedido de socorro ao Senhor. Teria buscado outros deuses, postes, ídolos, mas eles tinham ali o exemplo deles, o rei deles. Por isso, muitas vezes, em muitas famílias, a pessoa serve a Deus sozinho. Não tem ninguém para servir a Deus junto com ele na casa, né? Quantos homens ou mulheres, ou às vezes até jovens, servem ao Senhor sozinhos em sua casa. Mas a casa só precisa de uma coluna forte. Deus nos deu uma coluna, não é isso? E quando aquela coluna ali está firme diante do Senhor, ela sustenta, ela é o suficiente. Josafá era a coluna do reinado dele. E quando ele se colocou diante de Deus, todo o povo se colocou diante do Senhor e buscou o socorro somente naquele que poderia dar o socorro a eles. No verso 6 diz assim: e Josafá orando ao Senhor, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e nas tuas mãos há força e poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: e se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta tua casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Glórias a Deus. Vocês certamente se lembram dessa oração. Essa oração é a oração de Salomão, aquela que nós já estudamos ela tanto no livro de Reis quanto no livro de Crônicas. Eu até fiz uma colinha aqui, ela está no 1 de Reis, capítulo 8, e no livro 2 de Reis, capítulo 12. Quando ele fala sobre este povo que não habitou essa terra, porque Deus havia prometido a terra para Abraão, no livro de Deuteronômios, capítulo 2, quando Moisés está atravessando o deserto com os hebreus rumo à terra prometida, a Canaã, eles têm que passar pela terra dos edomitas, pela terra dos amonitas, pela terra dos moabitas. E o Senhor, quando eles vão passar por essas terras, eles enfrentam muitas dificuldades, porque eles não deixavam que eles passassem por lá, que eles tinham medo que os hebreus ficassem com a terra. E o Senhor deu uma ordem para Moisés: vocês vão passar pela terra deles e vocês não vão pelejar contra eles, só vão usar a terra como passagem. Isso está escrito no livro de Deuteronômios, capítulo 2. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, voltando agora para a oração de Josafá, é a oração de Salomão, que ele fala: Senhor, quando nos sobrevier a fome, a dificuldade, que o Senhor se lembre de nós, que somente a sua mão venha e nos livre. Eles acreditam toda a força deles vem do Senhor, porque verdadeiramente vem de Deus. E no verso 13 diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazael, filho de Zacarias. E ele manda um recado: o Espírito de Deus toma Jaazael, e ali ele fala com o rei Josafá e com todo o povo, dizendo assim: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não temas, não te assustes. Essa peleja não é sua, é de Deus. Deus vai à tua frente. Não tenha medo, inimigo. Não importa o tamanho da multidão. Não é sua, é com Deus. E ele diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em chão, e todos Judá e os moradores de Jerusalém e se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. E se levantaram os levitas e os filhos do Coatitas e os filhos do Coratitas e louvaram ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé o rei Josafá e disse: presta bastante atenção agora, abra seus ouvidos e o seu coração e guarda essas palavras. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Então aconselhou todo o povo e ordenou os cantores para que cantassem ao Senhor louvores de majestade santa, e saindo diante deles armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias a Deus. Quando eles começaram a cantar, quando levantaram a voz deles e começaram a louvar, entoando cânticos de benignidade, falando que Deus é benigno, Deus é maravilhoso, Deus é único, Deus mandou o espírito da confusão no meio daquele povo que vinha contra eles. E eles começaram a lutar um contra o outro, e ali feriram um ao outro, e todos os inimigos morreram pelo fio da espada dos próprios inimigos. Não foi necessário que Josafá e seus homens lutassem, eles se mataram sozinhos. E depois, ao entardecer, quando eles foram ver, parecia um mar de corpos. Todos estavam mortos. Então eles entraram na cidade deles e tinha tanta riqueza, tanto despojo, ouro, prata, vasos importantes, riquezas, que eles levaram 3 dias, como se eles estivessem saqueando a cidade, né? Levando as riquezas da cidade, levando as riquezas desse povo que foi ali lutar junto com eles. Ao 4º dia, eles voltam para a cidade de Jerusalém. No verso 28 diz assim: e vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou por 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Seli. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Glórias a Deus. Como é maravilhoso termos um líder devoto e obediente ao Senhor. E nós temos o maior líder de todos eles, Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus, aquele que veio à terra, pagou com o seu sangue os nossos pecados, deixou para nós o seu exemplo, deixou a sua palavra, deixou o seu amor, o seu perdão, para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele. Glórias a Deus. E toda essa escritura que nós estamos lendo, o Velho Testamento, está nos levando, nos encaminhando para o nascimento e vida de Jesus Cristo.
só para finalizarmos esse final desse capítulo, já no finalzinho, no verso 35, o cronista diz assim: porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel do Norte, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Giber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Mersesa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliastes a Acasias, o Senhor despedaçou suas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Ele fez uma aliança com o rei Acasias, o rei de Israel do Norte. Nós já estudamos que todos os reis do norte não andaram nos caminhos de Deus, por isso o profeta profetizou contra ele que não seriam bem-sucedidos esses navios, essas naus. Mas o rei Josafá sempre andou nos caminhos de Deus e serviu de exemplo. Ele incentivou o povo, ensinou o povo para que também andasse nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Assim termina o capítulo e a partir de amanhã nós vamos começar a estudar a respeito do filho de Josafá. Com essa mesma alegria, nessa mesma comunhão, vamos orar e agradecer a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, hoje queremos, Pai, te agradecer por todo o teu amor e tua benignidade, louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, e queremos te pedir apenas uma coisa, Senhor: acrescenta em nós a tua fé, a fé verdadeira, porque crendo, Senhor, em tudo na nossa vida é possível. Pai, tudo que te agradecemos e tudo que te pedimos é em nome do teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Fica agora com esse versículo bíblico. Deus te abençoe.